ProEnem. Preparação que vai além. Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Dr. Rafael Saldanha, você já conhece meu Instagram, Dr. Rafael Saldanha. Segue lá, galera. Segue lá, sempre tem postagem bacana sobre promoção de saúde, prevenção, informações importantes sobre cirurgia, casos curiosos, bem bacana. Aliás, é uma parceria nossa aqui, então a gente sempre está trocando informações e aqui na pediatria a gente está tendo a chance de atender juntos, então a gente vai comentar aqui alguns casos que a gente pegou, né? Exatamente. Beleza, então quer começar pelo que a gente está mais vendo aqui e depois comentar um caso específico? Bacana, vamos fazer assim. Tá. Essa época do ano, a gente vê muita infecção de via aérea respiratória, né? A questão de bronquite, asma. Essa época do ano, por ter um clima mais frio, enfim, você tem uma prevalência muito grande dessas doenças, desses problemas, né? O pessoal também fica mais aglomerado, né? Fica mais junto quando tá frio, aglomera mais, casa fica fechada. Então eu posso dizer que pelo menos 60% a 70% que a gente está pegando aqui ou é questão respiratória, como bronquite, ou questão alérgica, uma rinite, alguma questão de via aérea superior. Então a gente pega pra caramba. Bastante. Bronquite, asma, que são doenças que tem uma grande interseção, né? Muita gente acha que são coisas diferentes, mas é meio que são sobreposições do que a gente chama de síndrome obstrutiva de via aérea. Pô, agora que você falou, eu lembrei, rinite pra caramba mesmo, muita criança com rinite. Tô até coçando o nariz aqui agora. Só não vale coçar quando a gente pega o caso de sarna, né? Que a gente pega o caso aqui de sarna e começamos a se coçar aqui no meio da atendimento. Vamos pegar sarna. Mas, cara, assim, como você falou, sem soma de dúvida, acho que 60% do que a gente está atendendo aqui é caso de asma, né? E o engraçado é que a asma está muito associado com quadros alérgicos de rinite. Exato. Então vale a pena a gente comentar o seguinte: se você tem rinite alérgica, é alérgico a vários tipos de ambientes, poeira, mudança climática, e se você eventualmente tem falta de ar, ou se você tem um filho, um irmão mais novo que tem falta de ar, acorda com falta de ar, vale a pena fazer uma investigação para asma, né? Você não acha que vale a pena? A asma, ela é diagnosticada, é um diagnóstico pediátrico, né? A gente tem que sempre lembrar que o adulto que tem asma, que teve asma durante a infância e continua tendo necessidade do uso da bombinha ou qualquer outra coisa, a gente tem um outro nome, porque é uma outra doença. Uhum. Mas é interessantíssimo se você vê alguma criança, tem algum filho, realmente acompanhar, porque o tratamento bem feito evita essa pessoa no futuro, na época adulta, precisar de medicação, né? Porque a asma, né, se ela ficar com a pessoa pro resto da vida sem um bom tratamento, ela vai fazer o que a gente chama de remodelamento da via aérea, e aí vai acabar aprisionando o ar do pulmão da pessoa. Então, assim, isso vai aumentar a necessidade do uso de fármacos quando a pessoa for mais velha, né? Então, assim, uma asma, mesmo que leve, né? Mesmo que uma asma leve, maltratada na fase infantil, escolar, pré-escolar ou até mesmo lactente, ela vai posteriormente trazer prejuízos para a saúde da pessoa. Quer comentar mais alguma coisa sobre asma aqui? Não, basicamente isso. No verão é mais comum a gente pegar otite média aguda, né? A gente até pegou um paciente aqui que era jovem, né? Era uma neném, ela era lactente, acho que ela tinha uns 6 meses de vida, e ela chegou com tosse, taquicárdica, né? E taquipneica. Ela estava com uma frequência cardíaca elevada, ela estava com febre, que eu lembrei agora. Só para lembrar que a taquipneia é a frequência respiratória alta, né? Perdão, pessoal. É caçar maneira de conversar entre si que acaba que eu não explico. Valeu. Vem, só vem. Então, assim, taquipneia é a frequência respiratória aumentada, ela estava com 50, não foi? E era o limite do que a gente começa a ficar desconfiando de pneumonia para a idade dela.
E aí o Rafael até, a gente ficou assim, argumentando, pô, será que é pneumonia? Será que é infecção de via respiratória superior? Então assim, a questão é, o paciente estava com febre, e febre, junto com frequência cardíaca, respiratória aumentada, a gente tem que descobrir o foco da febre. Exatamente. E aí a paciente também tinha tosse. A gente não estava conseguindo descobrir o foco porque quando a gente avaliou o pulmão, estou lembrando o caso agora, a ausculta pulmonar era limpa. Era limpa. Até que a gente foi fazer o quê? A otoscopia. A gente foi fazer a otoscopia. Você chegou a ver? Eu vi. Foi você que viu, né? E aí, o que você viu lá? A gente viu, no otoscopia a gente coloca o otoscópio, né, que é um aparelho para ver a membrana timpânica dentro do ouvido da pessoa, e ali estava bem permeado, ou seja, estava bem vermelho, tinha vasodilatação, você viu os vasozinhos dentro do tímpano. A membrana, ela é translúcida, né? Você consegue ver do outro lado. No caso dela não era, por uma questão infecciosa, aquilo ali estava alterando o exame. Quando a gente vê o tímpano com o otoscópio, a gente tem que ver o tímpano translúcido, ou seja, você consegue ver os ossos do outro lado, você consegue ver o martelo, por exemplo, e você vê ela bem com um aspecto assim, meio perolado, né? E você não vê ela tão vermelha. Vou colocar uma foto aqui, né, agora quando a gente está falando, de um tímpano normal. Então esse que vocês estão vendo agora aí é o tímpano normal. Quando você viu como é que foi. A membrana estava mais avermelhada, você via mais vasos sanguíneos na superfície do tímpano, e a gente também consegue ver um abaulamento, né? Ou seja, ela fica mais estufada para fora do ouvido, o que fala a favor de uma otite média aguda. Vou colocar a foto aqui para vocês verem como é que é, tá? Isso é muito comum em criança, mas é mais comum numa estação quente, né? No verão, no caso. A associação com a estação quente é porque essa época do ano você tem uma otite, porque as crianças frequentam mais piscina, praia, então acaba entrando dentro da água, entra o líquido dentro e fica aquele líquido de dentro junto com um agente infeccioso e causa otite, né? Você tem uma otite externa, às vezes que são violentas, né? Você precisa de tratamento, causa febre, enfim, tem que sempre avaliar. Ela foi embora para casa com um antibiótico, né? E tava hoje aí, não sei se você viu. Não. Ela tava hoje aí, quem atendeu foi a Luísa, não foi nem que eu atendi, mas a criança tava bem, tava sem febre já, beleza. Quer comentar alguma coisa dela? Não. Vamos comentar um caso que até o Rafael tirou foto da paciente, né? Não do rosto da paciente, mas só da região mesmo, que vale a pena a gente comentar. Tá lá no Instagram. Tá no Instagram, segue lá o Dr. Rafael Saldanha. Então vamos comentar aqui. A gente atendeu essa paciente, primeiramente atendemos nós dois. Aí depois foi ontem, né? Foi. Que você atendeu sozinho. Então, vamos lá. Ela é uma paciente de 30 dias de vida apenas, né? Ela nasceu, a gestação, ela não teve um pré-natal bacana. Ela fez 2 vezes só, né? Ela fez 2 vezes. 2 pré-natais só. A mãe tem 17 anos também, muito jovem, né? Desculpa te interromper, mas assim, quando a gente atendeu essa paciente, a gente até comentou depois, e a gente percebeu que a mãe, ela, assim, uma pessoa de baixa informação, né? Notoriamente você via que era de uma comunidade carente. E a gente percebe que como os pais que têm uma baixa informação, baixa orientação, não tem um estudo também adequado, fica mais difícil você orientar e seguir aquilo que você orientou com o filho, né? Exatamente. E a gente fez no exame físico, basicamente a criança era muito quietinha, não tinha grandes problemas, estava amamentando bem. Mas quando foi fazer o exame físico, a gente viu que a barriga da paciente, né, o abdômen, a região que a gente chama de flanco esquerdo do paciente. Aqui assim, no caso. Ele tinha um abaulamento, quando você palpava, você botava a mão, você via certinho o intestino da paciente, ou seja, o intestino estava empurrando a barriga de alguma forma, e a gente ficou se questionando se pudesse ser uma hérnia, mas, por exemplo, hérnia não tem nessa localização, ainda mais com uma criança de 30 dias. Então, a gente foi avaliado, foi feita uma ultrassonografia para ver se... E a gente fez o diagnóstico de Prunibelli, né? Porque se chama, como é que é o nome? Prunibelli. Ah, tá. Que é basicamente uma barriga de ameixa, que parece uma ameixa que fica a barriga
Só que essa síndrome... Vai falando aí que eu vou mostrar a foto aqui pro pessoal ver, tu vai narrando. Normalmente ela é bilateral, né? Você tem dois lados, você tem uma diminuição das camadas protetoras do abdômen. Então, o que tem dentro do abdômen, a famosa tripa, fica basicamente empurrando a barriga. Então forma esse formato esquisito. No caso dela era muito raro, porque era só de um lado. A gente perguntou para diversos pediatras que falaram nunca tinha visto. Beleza, agora volta com a gente. Volta com a gente. Continue. E a gente viu que quando a criança chorava, quando o bebê chorava, ficava muito estufada, assim, era um pouquinho estranho até assim de se ver. Não, e a criança não tinha uma queixa de nada, assim, não que a criança ia se queixar, porque ela não fala nada, mas assim, a mãe não percebeu nada de diferente no comportamento da criança, a não ser, né, esse inchaço, esse abaulamento nessa região que é o flanco, né, e aí vocês vão ver na foto aí. Mas assim, de cara a gente pensou logo em hérnia porque é uma coisa mais usual, né? Mas devido ao que o Rafael falou, de naquela região não ser frequente e tudo mais, o ultrassom mostrou que é um defeito na parede, né? É uma deficiência congênita da criança, um defeito na parede abdominal, e aí acaba que as alças intestinais ficam para fora. Né? Quando a criança chora, que faz a pressão abdominal aumentar, né, essas vísceras empurram mais e você nota que elas saem mais um pouco da barriga, né? E fica mais evidente o quadro quando você avalia com o nosso próprio olho ali. E a dificuldade, por exemplo, o primeiro atendimento a gente fez junto, pediu um parecer da cirurgia geral, entregou um documento para ela procurar, só que quando a mãe foi avaliar de novo, chegou para mim, ela não tinha ido no cirurgião, falou que não tinha... Que não tinha tempo, foi um pouco dificultoso, porque foi o que a gente falou, a mãe não sabia exatamente, por mais que a gente explicasse para ela, não tinha uma noção da magnitude que estava tendo ali. Aquilo ali, a princípio, não ia acontecer nada com ela, a cirurgia não é imediata. A criança não vai ter nenhum problema do desenvolvimento por conta disso. Mas né? Precisa ser investigado para outras coisas, a gente tem que excluir qualquer outro problema. Né? É basicamente isso, mas é um caso riquíssimo, bem bacana. E também vale a pena comentar aqui o seguinte, para quem quer fazer pediatria, que a consulta pediátrica, cara, ela não é só assim, você tratar o paciente pediátrico. Você tem que orientar muitos pais, né? Percebeu isso aqui? Eu também peguei um caso hoje, não vou comentar aqui não, para não ficar muito longo o vídeo, de repente eu comento em outro, mas você percebe que tem pais que não têm uma informação por estudo mesmo, eles não conseguem compreender o que você fala. E o caso que eu peguei hoje, cara, tinha até eu notei uma negligência da mãe, cara. Tipo, porque a mãe, ela não queria ter, não planejou a gravidez, ela não queria ter a filha. A mãe, ela veio com a filha, mas quem estava com a paciente no colo era uma amiga da mãe. E quem ficou na consulta toda com a paciente no colo foi a amiga da mãe. E era ela que sabia dar as informações da criança, cara. A mãe era outra. Né? Pois é, então assim, tanto é que quando ela chegou eu perguntei, você que é a mãe? Ela falou, não, a mãe é aquela ali. Então eu notei que tinha uma certa negligência da mãe. Então se a mãe não quiser cuidar, ou se ela não conseguir entender o que o pediatra fala, ferrou, cara, vai tudo para água abaixo. Então vocês que querem seguir pediatria, tem que orientar muitos pais, é um atendimento sistêmico mesmo. A gente chama de medicina da família, cara, não adianta, porque senão daqui a um mês o paciente vai voltar com a mesma coisa ou até pior. Hoje eu estava atendendo uma criança, a mãe, eu tive a sensibilidade de olhar para a mãe, vi que ela não parava de se coçar. Aí eu falei, pô, você pode tirar o casaco? Tirei o casaco, ela estava toda empolada de alergia, a gente fez uma medicação para ela, tem que também ter esse olhar mais amplo, né, na consulta. Né? Aliás, vamos comentar aqui então, falar alergia. Foi você que atendeu comigo aquela paciente que a gente fez o teste da alérgica? Foi. Então, tu tem aquela foto ainda? Eu tenho. Ah, beleza. Então vamos falar aqui rapidinho. A paciente, ela era atópica. O que é uma pessoa que é atópica? É uma pessoa que tem predisposição genética a ter alergia, várias coisas, né? E aí ela veio fazer um teste alérgico que consiste em pegar o braço do paciente e pingar várias substâncias que vão dizer, né,
através do resultado do teste, se a pessoa tem alergia àquela substância ou não. Então assim, no início do braço, ela tem uma substância que é o controle negativo, ou seja, acho que é água pura, você não tem alergia à água. Nessa parte de cima do braço, ela pinga a substância que é o chamado controle positivo, que é a histamina, que é uma substância que, porra, induz vasodilatação, coceira e tudo mais. E aí, da água para a histamina, ela vai pingando várias coisinhas diferentes. Aí tu tem que me ajudar agora, cara, porque eu não lembro... Foi para cachorro... Eu não lembro a substância, todas as substâncias que pingavam, eu sei que tinha. Cachorro, gato, barata, fungo, inseto... E ácaro. Ácaro, tem mais algum? Não. Então assim, ela vai pingando. Eu até na realidade, existem diversos. A última vez que eu vi 30 substâncias que podem ser colocadas. Nesse caso, só que a gente seleciona o que a pessoa tem a maior predisposição. A pessoa vê que está perto de um gato e fica mal, vamos fazer esse teste. Ela falou que tinha alergia à poeira, e na poeira você bota tanto barata e ácaro também. E aí, o que acontece? Eu perguntei para a professora o seguinte, o que tem nessa substância aí? Qual é a proteína da barata ou do ácaro? A professora, assim, ela falou que é alguma substância que está presente no animal, né, ou no fungo, mas fica tranquilo que não é nenhum concentrado, nenhum macerado de barata que vai no teu braço, não. Mas enfim. E vale lembrar também que barata é uma das principais alergias cutâneas. Só que as pessoas não sabem porque não tem contato, né? Você vê uma barata, todo mundo sai correndo. Então ninguém sabe que tem alergia à barata, mas é bem comum. Porque a barata ela libera várias cerdas, né? Que acaba que ficam na poeira e aí quando varre, enfim, sobe no ar, você entra em contato e tem alergia. Então se você tem alergia à poeira, provavelmente você tem alergia à barata e a ácaro. Mas enfim, vamos mostrar a foto aqui. Cada bolinho que a gente está vendo na foto foi onde foi pingado uma das substâncias. E aí, se a pessoa tiver alergia, ela vai ter a vermelhidão naquele lugar e vai criar o que a gente chama de pápula, né? Vai nascer uma pápula, não é isso? Ou seja, vai ficar um relevozinho aumentado e tem uma medida que a gente faz que era maior de 3 diâmetros para qualquer uma das direções de um círculo. São 3 milímetros do... 3 milímetros. Então a gente faz uma medida do diâmetro. Se essa pápula, que é esse relevinho que subir, for maior que 3 milímetros, a gente está diagnosticando como uma reação alérgica a tal substância. E essa menina, ela tinha 7 anos, lembrei agora, que era atópica. O que deu para ela? Foi ácaro, barata eu acho que deu só isso, ácaro e barata, tá? E ela tinha, tadinha, ela queria ter um gatinho, mas não foi possível para ela. Então foi bacana porque foi um teste para a gente ver reação alérgica e também é muito comum, está vendo muito aqui, né? Reação alérgica. Mas é interessante que esse teste ele te dá a possibilidade de você fazer a vacinação para ele. Então assim, bacana. Se você tem aquela alergia e não tem jeito, você vai continuar tendo aquela alergia, aquilo é muito grave para você, você pode fazer algumas aplicações, injeçõezinhas, você diminui essa resposta do seu corpo. A pessoa, a gente chama de vacina para criar tolerância, né, àquele tipo de substância. E também é engraçado porque na vacina tava lá mix de ácaros, né, e mix de inseto, mix de barata, um coquetel. E aí o que acontece? Você vai tomando aquela vacina, começa com a dose pequenininha, aí depois, não lembro agora quanto tempo depois, né? Mas depois de um certo tempo você vai tomando a dose maior. Isso você vai aumentando progressivamente. E a professora falou, nossa professora, ela é pediatra, alergista, que o tratamento completo dura 3 anos, né? Só depois de 3 anos falando certinho que a pessoa realmente vai ter o resultado. Só para quem quer mesmo. Cara, tem que persistir, porque senão não adianta. Se você começar o tratamento para ficar mais tolerante ao que te dá alergia e você abandonar no meio, não vai adiantar absolutamente nada. Tem que começar tudo do início, da dose mínima. Mas foi bacana pra gente. Isso vale para qualquer coisa, Isso vale para qualquer tratamento. Isso. Beleza, então, na próxima oportunidade a gente fala mais de coisas interessantes. Esse foi o nosso QSM Vlog de hoje, com a participação aqui do Rafael Saldanha. Segue lá o Instagram dele, Dr. Rafael Saldanha, Dr. Rafael Saldanha. E vamos continuar com esses blogs aqui da pediatria, o nosso internato. A gente tem mais uma semana aqui, não é? Tem. Beleza. Então a gente está, agora são 10 para 1,
Vamos ver se tem algum atendimento agora à tarde. É isso, pessoal. O Chora Agora reaprovado. Se na gota não se envolve, chama que vem. Foco no jaleco. Foco no jaleco. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Valeu! Passa em Londrina, na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.